Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. O Tribunal de Contas de Sergipe prorroga prazos para que gestores públicos façam a prestação de contas das obrigações referentes ao final de 2017 e início de 2018. Troca de conhecimento. Presidente empossado do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe confirma que pretende firmar novas parcerias técnicas com a Corte de Contas do Estado. Sergipano na Atricom. Conselheiro Clóvis Barbosa é empossado na diretoria da Vice-Presidência de Relações Jurídicas e Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Audiência pública. Risco de desabamento da Igreja Centenária da Praia do Saco, em instância, vai ser tema de debate no TCE. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na sessão plenária. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o Procurador-Geral reeleito do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe prorrogou os prazos para que gestores e jurisdicionados possam prestar contas das obrigações referentes ao final de 2017 e início de 2018. O objetivo é dar celeridade ao processo de adaptação ao novo sistema de acompanhamento da gestão dos recursos da sociedade, o SAGRES. Confira os detalhes na reportagem de Isabela Araújo e Mica Neto. Devido a aprimoramentos efetuados na dinâmica de envio das prestações de contas mensais exigidas dos gestores, o Tribunal de Contas do Estado, por meio de sua corregedora-geral, conselheira Angélica Guimarães, prorrogou prazos das obrigações dos jurisdicionados referentes ao final de 2017 e início de 2018. Conforme manifestação da Diretoria de Modernização e Tecnologia, a prorrogação se justifica por ser o primeiro ano de implantação do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, SAGRES, que substituiu o Sistema de Auditoria Pública, o SISAP, e proporcionará maior detalhamento nos dados dos órgãos, facilitando a atuação dos técnicos da Casa na fiscalização dos recursos públicos. Toda novidade tem como contrapartida, algumas dificuldades, até pela novidade que traz na matéria. Foi concedida agora recentemente pela corregedora, a doutora Angélica, a prorrogação dos prazos, haja visto que foi criado o movimento 13 e 14 que não existia, onde no 13 vão ser demonstrados os restos a pagar e no 14 os saldos para transferência para o exercício seguinte. Então, na verdade, a prorrogação se deveu a isso, mas já está equacionada em comum acordo com os escritórios de contabilidade, com as prefeituras, com as câmaras e com todas as unidades gestoras. De acordo com o novo calendário, o movimento 12, referente a dezembro de 2017, que tinha como prazo o dia 31 de janeiro, poderá ser enviado até 19 de fevereiro. Os movimentos 13 e 14, novidades do sistema que tratam do final do exercício, têm como novos prazos para envio os dias 28 de fevereiro e 5 de março, respectivamente. E o movimento 01, alusivo aos dados de janeiro de 2018, cujo prazo para informar iria até 28 de fevereiro, poderá ser encaminhado até 31 de março, enquanto o movimento 02, que diz respeito aos dados de fevereiro, antes exigidos até 2 de abril, passa a ter como data limite o dia 10 de abril. E a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil tem agora um sergipano na nova composição administrativa, o conselheiro do TCE de Sergipe, Clóvis Barbosa. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O conselheiro Clóvis Barbosa foi empossado em Brasília na diretoria da Vice-Presidência de Relações Jurídico-Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom. Vamos acompanhar os processos que tramitam hoje no Supremo Tribunal Federal e as PECs, as emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional, contribuindo para o aperfeiçoamento e para que esses projetos e esses processos que tramitam lá em Brasília possam, no menor espaço de tempo, serem
aprovados. Na mesma solenidade, ocorrida no Tribunal de Contas da União, o conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba, tomou posse como presidente da associação. Entre os presentes na posse, a conselheira Angélica Guimarães, corregedora-geral do TCE de Sergipe, e o diretor jurídico da ANTC, Ismar Viana, integrante do corpo técnico do TCE de Sergipe, que durante a cerimônia compôs a mesa a convite do presidente empossado, representando a carreira dos auditores de controle externo dos Tribunais de Contas do Brasil, em nome da ANTC. E o TCE está cada dia mais próximo dos seus colaboradores. Para estreitar ainda mais esta relação, está disponível agora uma linha de transmissão via WhatsApp, por onde serão enviadas novidades sobre cursos, notícias do TCE e assuntos de interesse dos servidores e jurisdicionados. Os servidores da casa devem cadastrar seus dados até o próximo dia 19 para ter acesso a mais este canal de informação. Na próxima quinta-feira, dia 22, será realizada a primeira audiência pública promovida pelo TCE neste ano, com o objetivo de discutir sobre a atual situação da capela localizada na Ponta do Saco, no município de Estância, que corre risco de destruição pela ação das marés. A conselheira Suzana Azevedo, responsável pela área, comunicou durante a sessão plenária que os órgãos envolvidos já estão sendo convidados para o debate na Corte de Contas. O contador e servidor do TCE, Wanderson Melo, será empossado no próximo dia 28 como presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe para o biênio 2018-2019 e esteve pessoalmente convidando o conselheiro presidente Ulisses Andrade para participar da solenidade. Além disso, ressaltou a importante parceria da Corte de Contas com o CRC. É praxe, a gente está assumindo o CRC, então visitar os órgãos parceiros. O Tribunal de Contas é um órgão parceiro, é um órgão importantíssimo para a contabilidade. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal é o órgão de Sergipe que mais possui profissional de contabilidade. Então, nada mais justo que a gente vir aqui para nos colocarmos à disposição em firmar parcerias técnicas e educacionais dentro das atribuições legais do Conselho e também do próprio Tribunal de Contas. A seguir, a gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros na sessão plenária e ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo com o procurador-geral reeleito do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Não saia daí, o TCE na TV volta já. Dançar do guerreiro, luas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá. Dançar do guerreiro, luas de Ará. Esta semana, por causa do feriado de carnaval, os conselheiros do TCE só julgaram processos na sessão plenária realizada na última quinta-feira. Confira o balanço. Nesta semana, 14 processos e 2 protocolos foram julgados pelo colegiado, dentre contas anuais, recursos, rescisória, denúncias, embargos de declaração e representações. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o bate-papo é com o Procurador-Geral reeleito do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Durante a conversa com o repórter Carlos França, Bandeira de Mello falou das metas e desafios que terá pela frente durante o biênio 2018-2019. Acompanhe. Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello é procurador do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe há 15 anos. Ele está terminando nesse momento o seu terceiro mandato como procurador-geral e já foi reconduzido pelos colegas para mais um mandato de 2 anos, no biênio 2018-2019. Nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre este assunto. Doutor João, prazer sempre conversar com o senhor. Mais responsabilidade, eu até diria, né, doutor? Satisfação grande, obrigado pela oportunidade. É muita responsabilidade, realmente.
Já tivemos, agora não é uma experiência, como você colocou, não é uma experiência exatamente nova. Já tivemos a oportunidade de exercer esses mandatos de 2008 a 2012, 2 mandatos, e agora mais recentemente, de 2016, finalizando agora em 2018 e começando um novo mandato para ser finalizado em março de 2020. Então é uma responsabilidade grande, é uma experiência que já conhecemos, mas que com o tempo, a complexidade das coisas e até essa própria crise que o serviço público está vivendo, torna-se maior e mais importante ainda a atuação dos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. Doutor João, qual é o papel do Ministério Público de Contas? Bem, o Ministério Público de Contas ele é, digamos assim, o grande parceiro do Tribunal de Contas na sua missão de controle externo. O Ministério Público de Contas ele funciona junto ao Tribunal de Contas da mesma maneira que o Ministério Público mais conhecido, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, funciona perante a Justiça. Aqui nós temos basicamente 2 grandes funções. Nós emitimos pareceres, então damos opinião em todos os processos que o Tribunal de Contas julga. Então tem julgamento do Pleno de algum processo, aprovando, rejeitando conta, alguma denúncia, tem parecer do Ministério Público dando uma opinião. E a outra função nossa, nós também podemos ter iniciativas. Então nós propomos representações, propomos intervenções que o Tribunal de Contas possa fazer no âmbito do controle externo, especialmente para defender a lei, defender a lei e a Constituição, onde haja indícios de quebra desses normativos, e principalmente também defender o erário, a fazenda pública, o erário, onde ele pode estar sendo comprometido. Então, são essas 2 grandes áreas de atuação. A área ordinária, todos os processos passam por aqui, e também nós propomos também muitas atuações e temos feito essa parceria com o Tribunal de Contas. A gente tem percebido que muita coisa tem acontecido dentro do tribunal, muitas medidas têm sido tomadas por provocação do Ministério Público. Exatamente. Então, nós somos um órgão meramente passivo, que esperamos chegar às demandas. Nós corremos atrás. Temos também, acho que é importante esse tipo de programa, por exemplo, aqui, que o Tribunal de Contas conversa com a sociedade, porque a sociedade conversando com o Tribunal de Contas nos traz os seus anseios, nos traz onde há as dificuldades. E eu acho que um grande papel que o Ministério Público de Contas pode fazer realmente nesses próximos 2 anos é exatamente trazer esses anseios da sociedade, especialmente num assunto que eu acho que é o principal, que é a gestão pública. Os serviços públicos como estão, se estão sendo bem executados, se o dinheiro público alocado nesse serviço, como saúde e educação, se está sendo bem gasto, e a própria gestão pública e o financiamento público como um todo, que a gente chama de gestão fiscal, que ligado à lei de responsabilidade fiscal, a tão famosa lei de responsabilidade fiscal, já que, infelizmente, vivemos nos últimos tempos uma crise fiscal muito grande, e aí, especialmente a crise previdenciária, em que não é só gastar certo, tem que gastar adequadamente nos valores compatíveis. Então, pode-se dizer que o Ministério Público de Contas é um fiscal da lei. Pronto, é exatamente a nossa função. Como todos os outros ramos do Ministério Público, nós fiscalizamos a boa aplicação da lei e a sua concretização pelos gestores. Se o gestor estiver atuando em contrário à lei, nós temos que atuar também. Agora, em que momento o Ministério Público de Contas ele pode contestar a decisão tomada por um conselheiro ou não? Pronto, ele emite aquele parecer, o parecer e o processo é levado a julgamento. Durante o julgamento, o Ministério Público de Contas tem voz, então se o encaminhamento do julgamento der em algo que o Ministério Público de Contas não entende correto, ele intervém e pode tentar algum convencimento, e caso, por acaso, a concretização do julgamento esteja em desacordo com aquilo que o Ministério Público de Contas entende como correto, ele pode inclusive entrar como recurso. Então tem toda essa possibilidade de interferência positiva, no sentido de sempre buscar o melhor em relação ao interesse público. Agora, como é que o senhor encara, eu não sei se oportunidade ou mais essa responsabilidade, essa missão dada ao senhor pelos seus colegas? Bem, como você disse no início, é uma grande responsabilidade, até porque meus colegas colocaram meu nome como por unanimidade para ser o próximo procurador-geral. Então, isso me dá uma responsabilidade muito grande perante eles, de terem dado essa confiança e eu ter que, digamos, corresponder essa confiança em termos de uma boa gestão do Ministério Público de Contas. Então, eu tenho dito que a única maneira que eu posso agradecê-los é trabalhando muito
Muito obrigado, doutor João Augusto. Sucesso mais uma vez nesse seu biênio e parabéns. Eu agradeço a todos e coloco o Ministério Público de Contas abre o Ministério Público de Contas ao centro da sociedade e às demandas da sociedade. Obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana, até o próximo encontro e eu espero você!